Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Começamos mais um dia, mais uma live maravilhosa. Eu espero que você esteja aprendendo algo novo, que você esteja aplicando na sua vida e esteja conseguindo novos resultados, tá? Porque tem que aplicar, senão não acontece muita coisa. Nós estamos na série 16 Leis do Sucesso. Hoje é a 10ª lei. E é algo interessante que nós vamos conversar hoje. Nós estamos há 265 dias fazendo live. Meu Deus, quanto longe nós já chegamos. Agora, oficialmente, falta somente 100 dias para acabarmos aí com esse desafio. E olha, que loucura, né? Que garra, persistência. Acho que no começo eu fiquei assim, bem feliz por começar esse desafio, e aí depois aconteceram algumas coisas, aí eu, meu Deus, não vou mais fazer, não, eu tenho que fazer até o final do ano. E assim nós estamos aqui, graças à permissão do Senhor, e vamos até o final do ano, se assim Ele nos permitir, tá bom? Então vamos pra cima. Hoje, a 10ª lei do sucesso. Essas leis, você que está chegando agora e ainda não sabe, ainda não viu os vídeos anteriores, nós estamos falando das 16 leis do sucesso segundo Napoleão Hill. Ontem eu estava estudando um pouco sobre Napoleão Hill e ele foi um cara visionário assim para sua época. Ele é lá da década do século, né, de 1800, ele era de 1800 e alguma coisa que ele nasceu, ele, sabe, todos esses livros, todas essas coisas que ele escreveu foi naquela época. Olha só que interessante. Então, toda a vida dele, tudo aquilo que ele aprendeu com com as suas vitórias, com seus fracassos, com as suas amizades, que ele conheceu muita gente, ele levou mais ou menos 20 anos para escrever essas 16 leis do sucesso. E toda a trajetória dele é muito inspiradora, porque por mais que ele não tenha conseguido sucesso em algumas áreas da vida dele, ele, depois de compilar todos esses dados, de escrever esse livro especificamente, depois de conversar com Henry Ford, com Thomas Edison e com muitas pessoas brilhantes daquela época, ele meio que definiu assim, olha, essas pessoas elas seguiram isso daqui para chegarem no sucesso. Então, quando a gente segue o passo a passo já de uma pesquisa, já tudo mastigado, pode ter certeza que a gente vai avançar muito, né? E foi muito interessante como ele fez toda essa abordagem. Ele tem mais ou menos uns 10 livros ou mais, e todos os livros dele são muito inspiradores. Eu já li 2 e é muito bacana. Então, vamos aprender um pouco com esse autor, né, magnífico, que é tudo fora da sua época. Tem um engenho, algumas pessoas chamam engenhos de loucos, né, então imagina só uma pessoa que está à frente da sua época, que sabe muita coisa e sendo considerado um louco ali pelas pessoas, mas na verdade ele era um gênio. E tudo que ele escreveu, tudo que ele perpetuou durante todos esses anos, é aquilo que nós temos hoje para poder, atemporal, né? A gente aplica hoje na nossa vida e com certeza tem resultado, né? Então, a 10ª lei do sucesso é chamada de personalidade atraente, tá? Então, vamos primeiro ver o que é personalidade. Personalidade é a sua forma de agir, a forma como você se comunica, é a forma como você se comporta com as pessoas, é a forma como você age quando está sozinho, quando está com outras pessoas. Então, tudo isso faz parte da sua personalidade. E aí tem pessoas que dizem assim, minha personalidade é muito forte, ou então fulano de tal tem uma personalidade muito forte, ou seja, quer dizer que aquela pessoa é um pouco irritada, é um pouco assim grosseira, é uma pessoa que não é muito tolerante, né? E para que você venha de fato chegar ao sucesso, é necessário ter um tipo de personalidade onde seja atraído por outras pessoas. Por isso, personalidade atraente. Não existe uma personalidade certa ou errada, porque nós crescemos com isso e desenvolvemos conforme vamos vivendo novas experiências, quando vamos tendo mais conhecimento, quando nós vamos adquirindo sabedoria, e conforme nós vamos evoluindo, a nossa personalidade também vai evoluindo. Mas, por exemplo, existem alguns traços que a
gente consegue perceber desde a infância. Então, quando você vai conversar com um pai que tem 2, 3 filhos, você vai perguntar, eles são parecidos? Ele vai dizer, não, cada um tem a sua personalidade diferente, cada um cresce de uma forma diferente. São criados da mesma maneira, mas cada um tem o seu jeito diferente. E isso é muito interessante, né? E até pessoas que são gêmeas são totalmente diferentes uma das outras. Então, a personalidade, quem constrói somos nós mesmos. E aí a gente tem uma grande responsabilidade em construir uma personalidade positiva ou negativa. Embora não exista certo ou errado, existem personalidades que fazem com que as pessoas elas venham tomar atitudes incorretas, atitudes que segundo a sociedade, segundo princípios, ela não está agindo de maneira que vai deixar outra pessoa confortável, que vai fazer com que ela venha alcançar a felicidade no meio da relação com outras pessoas. Porque a personalidade não é nunca para nós mesmos, né? Você pode ter uma personalidade forte, mas isso não vai te ajudar nada se você não conseguir conquistar a outra pessoa. Então, a nossa personalidade fala muito sobre como nós vamos tratar a outra pessoa. E aí a pessoa diz assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, e quem quiser que me ature. Mas não é bem assim. Né? Então, a pessoa que age com esse tipo de comportamento, depois de um tempo, ela começa a ficar sozinha, ela começa a ficar insuportável, porque ninguém quer ficar perto dela, por ela ter esse tipo de comportamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala e observar como nós agimos, como nós nos comportamos em frente às outras pessoas, mediante aquilo que as outras pessoas fazem conosco, né? E aí nós temos algo assim bem interessante, que é a necessidade de aprovação, que é um bloqueio muito grande em muitas pessoas, inclusive em mim eu já tive, né? E é um bloqueio que faz com que a sua personalidade queira ser submissa, digamos assim, a outras pessoas. Então você é uma pessoa assim que fica numa caixinha, numa bolha e fica pensando assim, eu não posso fazer nada de errado porque fulano de tal vai ficar com raiva de mim. Eu não posso falar isso porque senão fulano de tal não vai gostar. E aí você fica numa bolha tentando se proteger de si mesmo, dos seus comportamentos, da sua personalidade, para não desagradar a outra pessoa. E aí fica nascendo uma necessidade de ser querido por outras pessoas. E isso prejudica muito você, porque você não consegue tomar decisões, você não consegue avançar, você não consegue, ter um direcionamento na sua vida, porque sempre vai ficar dependendo de outra pessoa. Então vai ser uma personalidade não atraente, mas uma personalidade submissa, onde sempre vai depender da opinião de outras pessoas para poder seguir em frente. E eu passei durante muito tempo com isso e foi evoluindo na medida que eu fui crescendo. Eu tinha uma necessidade de aprovação das minhas amigas na escola, porque como eu me considerava, eu era um pouquinho feinha, né? Então eu era inteligente, mas era um pouquinho feinha, como a maioria dos nerds. Eu não me considerava nerd porque tinha gente que sabia muito mais que eu, mas pelo menos no fundamental ali eu era uma das primeiras da turma, eu gostava muito de estudar, e aí eu tinha sempre a necessidade de aprovação das minhas amigas para poder participar de alguma coisa que não era relacionada à escola. Mas quando era algo da escola, algum trabalho, eu era a primeira a ser convidada. Michelle, eu quero fazer trabalho contigo, porque eles entendiam que eu era inteligente, né? Mas quando se tratava de alguma outra coisa, eu tinha que, meio que pedir permissão para poder participar daquilo dali. E conforme eu fui crescendo, e isso foi acontecendo em todo o decorrer da minha vida acadêmica, aquela necessidade de ser querida, aquela necessidade, de falar pelos cotovelos para que aquelas pessoas elas ficassem interessadas naquilo que eu tô falando, e na maioria das vezes não ficava, né? Então isso me deixava muito frustrada. E na minha vida adulta, fui tendo a necessidade de aprovação aí dos meus parceiros, né? E inclusive do meu esposo também. Então essa necessidade de aprovação, ela me acompanhou durante muito tempo, até que no final do ano passado meio que despertei para isso. E hoje eu já não tenho mais essa necessidade de que o meu marido diga assim, faz isso ou faça aquilo. Eu consigo tomar as minhas próprias decisões. Mas isso me bloqueou durante muito tempo, porque eu sempre tinha muito medo de desagradar, eu precisava muito da necessidade de aprovação dos meus pais, porque como eu era a santa da casa, né, digamos assim, entre aspas, eu ficava com muito medo de decepcionar eles, ficava com muito medo, assim, de eles
seria assim, nossa, Michelle, tu era de um jeito e agora tu é de outro. Eu ficava realmente muito preocupada em decepcionar eles. Então eu queria continuar sendo a estrela da casa, que era muito inteligente, que entrou na faculdade. Eu queria carregar isso dentro de casa. E até hoje os meus pais falam isso, mas dentro de mim havia uma pressão muito grande. Quando a minha mãe saiu de casa, essa pressão aumentou cada vez mais, porque eu tinha a responsabilidade de continuar os estudos, de continuar inteligente e agora de assumir uma casa. Algo que ninguém com 10, 12 anos não poderia fazer, né, já que eu não sabia fazer nada de casa. Então foi assim realmente muito difícil isso, mas a todo momento eu queria realmente ser aprovada. E aí, quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu sempre queria ser aprovada pelos meus patrões, então eu ficava sempre muito perto deles, ficava fazendo tudo aquilo que pediam e muito mais para que eles me aprovassem. E quando eu fui promovida, nossa, eu queria que todo mundo me aprovasse. Eu lembro de um dia que eu fiquei muito triste porque era o meu aniversário e as pessoas só falavam assim, parabéns e tudo mais. Mas 3 dias depois era aniversário de uma outra colega, né? A menina da limpeza. E aí fizeram uma surpresa pra ela, compraram bolo, compraram salgado, refrigerante. Aí eu fiquei assim, e cantaram parabéns somente pra ela, né? Não pra mim, que já tinha passado alguns outros dias, né? E aí nesse dia eu lembro de ter ficado muito triste, muito chateada, porque isso significava pra mim que eles não gostavam de mim. Então, quando as pessoas demonstravam que não gostavam de mim, eu sofria muito, eu chorava muito, né? Então, isso abalava muito o meu emocional. Eu queria que aquelas pessoas gostassem de mim. Na escola, no trabalho, em qualquer lugar que eu estivesse, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Só que, como eu não tinha uma personalidade atraente, as pessoas não se atraíam a mim, né? Então, elas ficavam assim, me tratando suportando, digamos assim, né, convivendo, porque era um ambiente de trabalho, porque era na escola, e não porque realmente elas gostavam de estar comigo. Então, algumas pessoas assim que eu consigo, se eu contar no dedo, são pessoas que realmente conseguiram lidar com a minha personalidade e me aceitaram. Então, eu tinha uma carência muito grande com as minhas amigas, eu morria de ciúme delas, né? Então, é meio uma coisa meio louca, meio psicopata, né? Que eu fui entender somente depois. Então, a nossa personalidade, ela vai dizer muito sobre com quem nós vamos andar, o que nós vamos fazer, e a gente precisa ter cuidado disso, né? E, Michelle, do jeito que a gente nasce, a gente morre na nossa personalidade, eu acredito que não, porque eu mudei bastante. Então, quando você vai evoluindo, você vai percebendo que algumas coisas precisam ser mudadas, precisam ser alteradas. Hoje eu consigo ser um pouco mais gentil, eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo transmitir mais a alegria, né, que eu carrego. Então as pessoas olham pra mim e assim, vê uma energia muito positiva. Então hoje eu já consigo fazer isso, né, de influenciar pessoas, de dar novas ideias e fazer as pessoas chegarem àquele resultado. Então foi um processo pra mim, não foi algo que nasceu do dia pra noite. Não foi algo que diz assim, você vai nascer com uma personalidade atraente, uma personalidade boa e todo mundo vai gostar de você. Não foi assim que aconteceu. Foi um processo, um processo de autoconhecimento, um processo trabalhoso, onde eu tive realmente que aprender de diversas formas. Eu sofri bastante em determinado momento, mas graças a Deus eu consegui passar por isso, né? E oficialmente, assim, totalmente mesmo, consegui de tirar todo esse bloqueio de mim no final do ano passado, então tá muito recente. E algo que eu sempre falo para as pessoas é que nós não precisamos dessa necessidade de ser aceito pelos outros. A gente tem que fazer a nossa parte, fazer da nossa forma. Claro, não infringindo princípios ou machucando outras pessoas, sendo rude com outras pessoas, mas sendo quem você é, sem esperar que outras pessoas te aprovem por a decisão que você tomou, por aquilo, da forma que você age. Porque quando nós tomamos decisões ou fazemos coisas baseadas no que os outros estão pensando, nós trazemos para nós mesmos a infelicidade.
E para que a gente possa viver uma vida plena, a infelicidade não faz parte disso. Então, precisamos ser nós mesmos, mas de uma forma que não vai, sabe, desagradar todo mundo, prejudicar todo mundo, né? Parece até controverso, mas não é. É alimentar essa personalidade, como ele fala, né, personalidade atraente, é agir de uma forma onde você vai ouvir mais, você vai fazer perguntas, você vai se conectar mais com as pessoas e vai ser ali como um ombro de apoio, um ombro amigo, onde as pessoas podem contar com você, onde elas possam se inspirar em você. Hoje eu sei que tem muita gente que se inspira em mim, em coisas que eu falo, coisas que eu faço, porque eu decidi fazer essa mudança. Mas se eu continuasse realmente, mesmo sendo aquela menina medrosa que queria a aprovação de todo mundo, provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje, sabe? Então realmente é uma construção, mas essa personalidade atraente, ela faz parte, né, de quem quer alcançar o sucesso. E aí tem algo interessante que ele fala aqui, ó, a diferença entre remédio e veneno é a dose. A mesma coisa acontece com a personalidade. Então, tipo assim, se a pessoa tomar um remédio em grande quantidade que não é para ela tomar, ela acaba se auto-envenenando, ela acaba tendo uma overdose, acaba acontecendo alguma coisa ali com ela, né? Que tomando remédio acima da dose. A mesma coisa acontece com a personalidade. Quando nós temos uma personalidade onde nós não temos cuidado com aquilo que a gente fala, ou então a gente fala tudo que a gente pensa e dizer assim, eu sou assim, eu sou sincera demais. Só que as pessoas não estão querendo ouvir a nossa sinceridade. Michelle, por isso que então eu tenho que mentir. Não estou dizendo isso. Mas existem momentos que a gente não precisa realmente expressar aquilo que a gente tá pensando naquela hora, porque não é o momento de falar. E a gente precisa realmente ter esse cuidado, né, de filtrar aquilo que sai. E é muito difícil fazer isso, mas é um exercício de filtrar aquilo que está sendo falado, sabe? A expressão no rosto também, que a gente fala quando alguma coisa... E eu sou muito assim, né? Quando alguém fala alguma coisa de que eu não gosto, aí a minha expressão fecha e é um processo que eu ainda estou trabalhando nessa parte especificamente, mas é necessário a gente ter uma personalidade agradável, uma personalidade onde as pessoas se inspiram, onde as pessoas querem estar perto, onde as pessoas fazem perguntas, onde as pessoas estão ali querendo chegar naquele mesmo nível em que nós estamos. E aí quando a gente é muito chato, quando a gente, nossa, eu era insuportável, gente, você não tem noção. E eu fico pensando assim, meu Deus, como é que essas pessoas me suportavam? É só por amor mesmo, né? A minha família, porque os amigos, eles, alguns, né, permanecem até hoje, mas a maioria não. Então, a nossa personalidade, ela precisa ser atraente. E isso vai impactar diretamente nos nossos relacionamentos pessoais, na nossa casa, na nossa família, no negócio, no trabalho, em tudo. Porque quanto mais uma personalidade atraente você tiver, mais querido você vai ter e mais oportunidades você vai atrair. E é difícil demais fazer isso, mas é necessário. Por isso que Napoleão Hill listou como como a 10ª lei do sucesso. Para que você possa ter sucesso na sua vida, na sua carreira, no seu negócio, na sua vida, precisa ter uma personalidade atraente. Uma personalidade onde as pessoas possam se inspirar, onde elas possam ver, olhar pra você e dizer assim, nossa, fulano de tal é uma pessoa assim, sabe? Você não tem aquela pessoa que você gosta, que você olha assim, nossa, aquela pessoa é tão boa assim, sabe? Independente da circunstância, ela continua do mesmo jeito, assim, tão agradável, é tão gostoso estar perto dela. E também tem aquela pessoa que você não suporta chegar perto dela. A pessoa abre a boca e você, não, lá vem fulano de tal. Então, a gente precisa escolher qual nós vamos ser, mas se nós queremos chegar a algum lugar, precisamos ser aquela pessoa atraente. Aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, aquela pessoa que não fica, sabe, a gente é muito assim, né, de fechar a cara quando as coisas não estão de acordo com a gente, com aquilo que a gente quer. Só que eu aprendi que quando a gente aprende a lidar com esses sentimentos, com essas emoções, a gente consegue chegar muito mais longe. Porque a sua cabeça, o seu coração, as suas emoções não vão estar preocupados com aquilo dali que está acontecendo, sabe? Às vezes a gente fica com a mente muito ocupada e assim, eu não gosto de fulano de tal, e aí você fecha a cara, e aí acontecem umas coisas, e também, tipo, às vezes acontece coisa fora do esperado, e você acaba agindo de mau humor, e tudo muda a sua personalidade.
E para as mulheres isso é muito mais difícil, né? Porque a gente tem algo chamado TPM que parece que muda a personalidade de todo mundo, né? A maioria das mulheres muda. Só que a gente precisa aprender a lidar com isso, sabe? De aprender a lidar com as nossas emoções. Se você não está emocionalmente sociável, então se afasta, né? Fique num cantinho onde não manche a sua imagem. Porque é muito ruim quando você ouve que a pessoa diz assim, ah, uma hora tu tá bem, outra hora tu não tá. Isso é muito chato, isso é muito ruim. E eu ouvi isso demais, demais mesmo. Principalmente no trabalho, no momento em que eu era gerente, né? Então as pessoas, elas durante mais ou menos, acho que quase um ano, elas me odiavam demais. E aí eu percebi isso e virou assim uma chave muito grande. Dizer assim, não, eu não posso mais ser assim. Se eu realmente quero crescer aqui, eu não posso mais ser assim. E foi tão gostoso essa mudança, assim, gostoso depois, né? Porque a mudança nunca é gostosa. É uma virada, assim, que você fica realmente aprendendo a engolir bastante sapo, a engolir muitas palavras, a engolir muitas coisas, mas quando vira a chave, é muito bom, é muito agradável. Porque você se torna uma pessoa mais agradável. E sendo uma pessoa mais agradável, você atrai mais pessoas para perto de você. Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu via lá algumas assistentes e me davam algum presente, alguns funcionários me davam algum presente, mesmo que não era no meu aniversário, mas eles queriam me dar alguma coisa porque eles se sentiram bem por algo que eu fiz por eles. E isso não tem preço. E não precisa, naquele momento, infelizmente eu só fui descobrir depois que eu me tornei gerente, mas não precisa exercer um cargo de liderança para você agir de uma forma correta, de você ter uma personalidade que atrai as pessoas, no modo de falar, no modo de pensar, no modo de agir, sabe, ser agradável. É tão bom você conversar com uma pessoa que é agradável. Algo que eu admiro muito no meu esposo. Qualquer pessoa que pode ver ele, que pode conviver com ele, gente que me conhece assim há um tempo que não conhecia ele, mas que conhece, elogia bastante ele, porque ele consegue ter ele consegue ser agradável em todas as circunstâncias, e isso é impressionante. Eu tenho aprendido muito com ele nesse sentido. Sabe, independente se tá num ambiente ruim ou num ambiente bom, ele consegue ficar do mesmo jeito, porque isso é algo dentro dele, essa personalidade atraente que Napoleão Hill nos ensina, sabe, de você gostar de estar perto daquela pessoa. E antes dele eu tinha um outro relacionamento que, sabe, que a pessoa virava a cara, sabe, quando não tava ali, não tava se sentindo bem, não era bom aquele ambiente, ou não conhecia as pessoas direito, né? Eu fechava a cara assim, e depois as pessoas, nossa, Michelle, aquele teu namorado é muito estranho, aquele teu namorado é muito esquisito. E aí, imagina a cara que a pessoa fica. É verdade, né, Alain? Imagina a cara que a pessoa fica, né? Quando alguém fala assim, nossa, teu namorado é muito assim, é muito ruim, é muito chato. E aí eu ficava morta de vergonha. Mas com o meu marido, não. É tão bom, é tão gostoso. Eu não sei como ele consegue fazer isso. Eu tenho aprendido bastante. Mas é justamente sobre isso, de a gente ser agradável para as pessoas, de a gente ser, sabe, quando a gente sair daquele ambiente, as pessoas falarem assim, nossa, que pessoa legal, que pessoa entusiasmada. Hoje as pessoas dizem muito isso pra mim e pra Wellington. Nossa, vocês são um casal diferente, um casal animado, um casal que traz a energia pra onde vocês estão. E isso é muito bom. Mas nem sempre foi assim. Né? Então eu tive que realmente aprender. Já que ele era assim, mas eu não. Então eu tive que aprender a ser assim. E isso torna a vida muito mais simples. Não torna mais fácil, mas torna mais simples. Porque a nossa personalidade vai influenciar e muito nos resultados que nós vamos ter. E isso não é fácil de fazer, mas é importante, é necessário. Então, que hoje, nesse dia, você possa pensar um pouco mais sobre a sua personalidade e entender, será se a minha personalidade é atraente? Será se eu consigo atrair pessoas pra mim? Será se eu consigo atrair pessoas pra perto de mim? Ah, não, Michelle, é o meu jeito, eu vou assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Tudo bem, é uma escolha, mas saiba que assim você não vai conseguir ir pro próximo nível, pra próxima fase. Eu sei que todos nós temos muitos sonhos, muitos projetos, a gente quer chegar a lugares bastante altos, mas precisa ajustar algumas coisas para chegar lá. E uma delas é a nossa personalidade, né? E aí ele fala aqui a respeito de algumas coisas que a gente precisa fazer.
ser mais humilde, ter o senso de justiça, saber adequar as palavras, ter um controle emocional, ser interessante, né? Ter um discurso eficaz, ser versátil, ter uma conduta correta, ter um senso de humor. Nossa, gente, é muito engraçado como a pessoa, dizendo meu marido, né, como ele tem um senso de humor, assim, que em qualquer lugar que ele chega, ele faz uma piada, as pessoas se sentem à vontade, elas conseguem sorrir, elas conseguem se sentir bem. E ele é o maior exemplo que eu tenho de personalidade atraente, né? E é justamente sobre isso, de você, sabe, ter um senso de humor, de saber levar ali aquela conversa em um tom assim mais alegre, mais feliz. E isso vai fazer com que as pessoas elas lembrem de você de alguma forma, né? E ter uma atitude mental positiva, ter resiliência, né? Que a resiliência é a habilidade de você conseguir lidar com os desafios que aparecem na sua vida. Ter sinceridade com o propósito, ter rapidez na decisão, ter uma cortesia, tom de voz, e isso é muito massa. Porque tem pessoas que elas não são grossas, mas o tom de voz que elas utilizam é grosseiro. E aí, às vezes, ela não percebe isso, que pensa que tá gritando com o outro, mas não tá. E aí, as pessoas, elas realmente precisam maneirar, ter esse cuidado de ter esse controle da voz para saber exatamente qual tom de voz deve usar naquela conversa, naquele ambiente em que ela está. Isso é muito interessante. O sorriso. Quantas vezes a gente fica com cara emburrada na frente das pessoas? Isso é muito ruim, né? A gente precisa expressar mais a nossa felicidade, o nosso sorriso. Ah, Michelle, mas eu não tô alegre naquele momento, mas eu não tô feliz naquele momento. E felicidade é um estado de espírito, né? Então a gente precisa buscar aquilo que nos motiva, aquilo que nos deixa feliz, para se tornar agradável na frente das pessoas. Porque, Michelle, então eu vou ser falso? Não. É você trazer esse tipo de personalidade para você e se tornar mais agradável. Imagina só, é só você perguntar assim, se tivesse outra pessoa como eu, do meu jeito, da minha personalidade, do meu lado, eu ia suportar essa pessoa? Se a resposta for não, então tá na hora de mudar alguma coisa. Assim, Michelle, eu ia tolerar, mas não ia gostar de muita coisa, então tem que mudar. Michelle, eu ia me sentir totalmente bem e confortável, então tudo bem. Sempre se colocar no lugar da outra pessoa. Como que aquela pessoa vai se sentir perto de você, na maneira como você fala, na maneira como você expressa, na maneira como você age. Então, é muito massa, né? Essa lei que Napoleão Hill traz pra gente, que é justamente ter a personalidade atraente. Aí ele fala algumas coisas aqui pra gente começar a fazer, que é escutar o dobro que a gente fala e fazer perguntas. Às vezes a gente fica muito assim na nossa, né? E não faz as perguntas que a gente deveria fazer. Ou então fala demais, e acaba e a outra pessoa fica só, tá bom. A gente tem que desenvolver essa habilidade de ouvir mais e falar menos. A própria palavra nos ensina isso, né? Que a gente precisa realmente ter cuidado no falar. E é muito interessante como tudo isso se forma, como todos nós somos diferentes uns dos outros, mas como tudo se encaixa quando nós encontramos pessoas que são agradáveis. Então, precisamos realmente desenvolver essa habilidade de ter uma personalidade mais atraente para atrair mais pessoas, para estar em outros níveis. E assim a gente pode ver, fulano de tal gosta muito de mim, gosta muito do meu trabalho, gosta daquilo que eu faço aqui no meu negócio. Mas será que a gente consegue ser assim constante em todas as áreas da nossa vida? Se não, a gente precisa realmente mudar. Ser a mesma pessoa em todas as áreas, sabe? E conseguir atrair mais pessoas, conseguir atrair pessoas que vão realmente dizer assim, fulano de tal, ele é uma pessoa diferente, é uma pessoa legal, então eu vou fazer isso por ele. É nesse nível que Napoleão nos ensina, de ser atraente ao ponto de você conseguir oportunidades que normalmente não conseguiria. Então é para isso que a gente tem que andar, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço e amanhã é sábado, amanhã estaremos aqui novamente com a 11ª lei do sucesso. São 16 leis e cada dia tem sido assim muito massa, muito maravilhoso. Esse autor, ele é realmente, como eu estava falando no começo, ele é um autor assim muito inteligente,
e ele foi uma pessoa fora da sua época, tinha uma personalidade muito atraente, né? As pessoas gostavam bastante dele, e ele escreveu todas essas leis para que a gente possa aprender a seguir, aprender a desenvolver, aprender realmente a ter sucesso, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Que o teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Senhor, nos ajude a ter consciência das nossas personalidades. Que nós possamos, meu Deus, ter uma personalidade parecida contigo, Jesus. Tu foi o que teve a melhor personalidade dessa terra. As pessoas queriam estar perto de ti, as pessoas te respeitavam, as pessoas te amavam. E é isso que nós queremos para nós. Nos ajude, meu Deus, a mudar aquilo que é necessário, seja no nosso falar, seja no nosso andar, seja no nosso vestir. Tudo nós, meu Deus, tudo em nós queremos que seja atraído por Ti. Queremos que as pessoas notem em nós a Tua presença. Então, abre a nossa mente e nos mostra o que precisamos fazer para nos tornarmos, meu Deus, atraentes para a Tua palavra. Que venha fluir através de nós o teu espírito, a tua palavra, o teu ensinamento, e que as pessoas possam notar, meu Deus, na nossa vida, o teu poder e o teu espírito. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. A maior inspiração que nós podemos ter é de Jesus, né? A personalidade dele, a forma como ele agia com as pessoas, a forma como ele cuidava das pessoas, como ele amava as pessoas. São justamente esse tipo de personalidade que tem que exercer em nós, tá bom? Um beijo no seu coração, que você tenha uma sexta-feira maravilhosa e vamos pra cima fazer o que precisa ser feito, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã.